Fala investidor, fala investidora. Nesse vídeo a gente vai falar sobre proteção da sua produção rural. Sabe quando o dólar ele dá aquela variada ou então o preço ali daquela sua produção dá aquela mexida na soja, no trigo, etc. E daí você pensa, putz, eu ia faturar 100 e de repente agora eu tô faturando 50? E se eu te disser que tem uma forma dentro do mercado financeiro da gente te ajudar nesse processo para que você não tenha essa falta de previsibilidade dentro ali desse mercado. É justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, né? Como proteger a sua produção rural. E olha, eu vou te falar, eu não sou especialista nesse assunto, mas para isso eu trouxe aqui o nosso especialista em renda variável aqui da Faz Capital, o Alexandre Pletz, e ele vai falar com a gente sobre como fazer isso, como lidar com esse tipo de operação para que você consiga ficar cada vez mais tranquilo. Alexandre, prazer estar contigo aí. Primeiro vídeo que a gente está gravando juntos agora, Primeiro vídeo. Prazer é meu, Kelvin. A gente hoje vai falar um pouco sobre hedge de commodities, em modo geral. A gente tem diversas commodities no mercado financeiro que a gente pode usar como proteção. Eu acho que uma das primeiras problemáticas que os produtores enfrentam, entrando já no tema que tu trouxeste, é uma falta de previsibilidade durante o plantio. Logo no início, eles têm muitos custos. São vários insumos, as sementes e tudo mais, e recentemente a gente viu conflitos na guerra da Ucrânia com a Rússia que fizeram com que esses preços disparassem. E essa galera não estava muito protegida. E aí, como é que faz para que eu garanta os meus custos lá no futuro? Como é que eu vou fazer essa proteção? Pô, daqui a pouco eu gastei um tanto em fertilizantes, que foi o caso que aconteceu lá na guerra da Ucrânia, e lá na frente eu estou vendendo a minha saca de soja ao mesmo preço do custo que eu tive para plantar. E muitas vezes no banco ou na cooperativa, nas trades da região, o produtor vai ter que entregar ao preço de mercado. Vai conseguir fechar um contrato a termo muito curto, não tem tanto tempo assim. E aqui na Faz Capital, na XP, a gente consegue fazer por prazos bem mais longos. Então, o que eu quero te falar é que o produtor, logo no início, ele já pode fazer o hedge. Ele já pode proteger a sua produção e calcular quantos são os custos, qual a margem que ele tem. Lógico, ele tem que calcular já lá na colheita quanto que ele vai gastar com maquinário, com combustível, mão de obra. Tudo isso tem que estar bem planilhado, bem calculado. E aí sim fazer um hedge e se proteger realmente das oscilações do mercado, que a gente tem visto que tem sido bem fortes aí, principalmente no que tange a soja e milho, certo? Então acho que esse é o primeiro passo. E a gente tem um paralelo bem forte das corretoras com os bancos. Os bancos normalmente fazem um contrato que se chama NDF. A NDF, diferente do que os produtores estão acostumados a fazer nas trades e nas cooperativas, ela tem a liquidação só financeira. Então o cara não precisa efetivamente entregar o produto físico. E aí o banco consegue fazer essa proteção realmente, a XP também consegue. Mas a gente é capaz de trazer soluções mais longas e um pouco melhores aí para o produtor, com menos custo, muitas vezes até sem custo. E depois a gente vai conversar mais um pouquinho aí. Eu quero ver de ti o que tu tem, o que tu precisa saber a respeito disso, como que eu posso ajudar aí os nossos clientes, os nossos futuros clientes sobre esse hedge de commodities. Não, maravilha, Xande. Acho que você falou bastante já do contexto, né? Então, só para a gente dar uma recapitularizada, né? A primeira ideia, então, é que a gente consiga ter uma proteção não só da produção no sentido de venda, mas uma produção no sentido de custos também? Como é que é isso? Também, porque pensa assim, eu tenho um custo de R$100 por saca de soja. Beleza, enquanto está acima do meu markup ali, eu pretendo vender a 150 a saca, tudo ok. Mas se daqui a pouco acontece algum movimento de mercado, o dólar cai bastante, é bom observar, vou usar o exemplo do soja, que eu acho que é a grande motor do Brasil aí, é o plantio de soja. Então a gente pega e o cenário vai mudando, as coisas vão acontecendo. Aí o produtor calculou que ele precisa ter uma rentabilidade mínima de 40%, 50%. Então ele vai vender a R$150 lá. E daqui a pouco ele está entregando na cooperativa a 120, 130, ele já está tendo prejuízo nessa operação praticamente, né? Porque ele tem custo todo de tempo, de trabalho dedicado, muitas vezes dele, da família, ou um produtor um pouco maior aí tem os funcionários e tudo mais, e o cara já está trabalhando no prejuízo. Por quê? Porque ele não fez o hedge lá no início, quando o preço estava realmente na casa dos 150. Então ele calculou todos os custos, pagou os custos nisso, porque fertilizante, semente, vai girar em torno da cotação internacional lá na Bolsa de Chicago. E aí o cara fez as contas ali, tinha que vender 150, passado 6 meses da época da colheita, e aí? Onde é que está o preço? Então a gente consegue fazer isso com diversos produtos no mercado financeiro. Tem alguns mais comuns, como por exemplo o contrato futuro. Esse é mais simples. A NDF, mais simples. Mas nas corretoras, e aí eu vou falar especificamente da XP, que tem uma condição extraordinária para esses produtores, a gente consegue travar com opções, porque
A gente busca um market maker para fazer isso. Então a gente consegue ter custos melhores para o produtor e muitas vezes custo zero para o produtor. E isso que é o mais impressionante. Então a gente não exige que ele desembolse dinheiro para fazer isso. Então, lógico, vai depender do tamanho da produção, da forma como o produtor vai querer negociar isso, mas a gente consegue ter instrumentos dentro da XP para que o produtor faça essa proteção a custo zero. E aí a gente, claro, tem que entrar mais no detalhe de quantidade de produção, como que vai funcionar, quanto que ele vai colher, quanto foram os custos, aí a gente entra no detalhe aí para fazer isso. A região que ele está, depende muito isso também, né? Daqui a pouco o cara está mais perto do porto, aí as cooperativas, as trades locais estão pagando um preço X pela saca, está mais longe, já é outro preço. Então a gente entra nisso e aí tem um outro advento nessa negociação que se chama basis. Basis é a diferença que eu estou recebendo lá na minha base onde eu estou. Exemplo, Lucas do Rio Verde, estou recebendo um tanto lá e no mercado financeiro, lá em Chicago, eu estou com um preço mais esticado. Então eu consigo fazer essa arbitragem e tem benefício nisso também. Então tudo isso a gente controla aí pro produtor. Perfeito, Xande. Agora vamos voltar um pouco atrás, porque a gente escutou vários termos interessantes aqui. Eu queria explorar alguns deles que a gente comentou. Vamos lá. Eu vi que tem a solução ali do mercado financeiro na corretora e tem a solução dentro do banco, né? A gente falou de contrato futuro, a gente falou de contrato de NDF. Isso. Dá para explicar aqui o que é esse contrato futuro, como é que ele se aplica dentro de uma produção específica, como é que é isso do NDF, e a gente começa com esses dois. Vamos lá, contrato futuro, a gente vai pegar literalmente isso, é um contrato futuro da commodity que está sendo operada pelo produtor. Ou do próprio dólar, né? Ou do próprio dólar, mas vamos falar da commodity em si, certo? O que acontece? O cara está com a sua plantação lá no campo. O produtor está lá, cuidando da sua plantação. Então, o que significa isso? Que ele está comprado naquilo ali, correto? Uhum. Então, ele tem aquele produto. Se ele está comprado ali, o que eu tenho que fazer lá no mercado futuro? A posição contrária, para me proteger. Ou seja, se o preço cair e eu não tenho proteção nenhuma, esse valor que eu estou no campo aqui vai cair. Eu estou comprado naquilo ali. Vou te dar um exemplo num carro. Eu tenho um carro de 100 mil reais. Aí a FIP lá tá 100 mil e tal, aí o mercado de usados deu uma desaquecida, aí daqui a pouco tá 90 mil. Pô, perdi 10, eu não tenho nenhuma proteção aqui. E se eu, no campo, eu tô com o meu plantio lá, rodando, ainda crescendo, não tá em época de colheita, e caiu, eu caí aqui. Se eu não tenho nenhuma proteção, isso aqui vai acompanhar. Está no campo vai acompanhar e vai puxar para baixo, minha rentabilidade começa a cair aí. Então, no contrato futuro, eu vendo um contrato futuro, porque se o preço cair, automaticamente eu vou ganhar com o preço caindo, mas tem a contraponta. Se o preço do contrato futuro subir, eu vou perder no contrato futuro, mas eu vou ganhar no campo. Então, eu fiz uma trava, literalmente, naquele preço daquele dia que eu entrei. Só que o contrato futuro, ele tem algumas peculiaridades. Eu tenho que ficar cuidando, eu preciso de margens de garantia, eu tenho que fazer rolagem dos vencimentos dos contratos. O vencimento acabou em maio, eu tenho que rolar lá para julho, depois eu tenho que rolar lá para setembro. Então tem uma gestão em volta disso, que muitas vezes o produtor pequeno ele não consegue fazer essa gestão. E falando em trava, parece que também dá para fazer essa mesma coisa com esse tal do contrato NDF, né? Qual que seria essa diferença? Então, a NDF é o seguinte, tu não vai ter tanta gestão em cima do contrato. É literalmente tu fazer um contrato futuro. E o banco vai te dizer o seguinte, olha, eu te pago 150 por saca de soja da tua produção, beleza? Beleza, assinei, tá tudo certo, vou te pagar esse 150 no vencimento. Soja subiu para 180, o banco não vai te pagar nada, tu vai estar ganhando no campo. Soja caiu para 140, o banco, XP, seja quem for, vai te pagar 10. Tudo certo. E essa é a premissa. Só que, olha uma coisa interessante, eu vou te trazer um exemplo prático, tá? Lá em maio de 2022, a gente tinha a saca de soja sendo negociada a R$ 174, certo? E aí, eu peguei e fiz uma NDF no banco. O banco, obviamente, tem todos os custos disso. Taxas, comissões, custo de dinheiro no tempo, uma série de coisas que o produtor não está enxergando, mas eles estão ali. E aí a saca estava sendo negociada a 174 e eu vou dizer assim, ó, eu te protejo, mas eu vou te proteger a 155. Por quê? Porque essa diferença é custo, certo? Então, se essa diferença é custo,
eu tenho um lapso grande onde eu começo a ser protegido efetivamente. Então, do 174 ao 155, eu perdi. O produtor, ele vai perder. E aí, lá em novembro, a saca fechou a 160. O banco não deu nada de dinheiro para ele e ele perdeu esses R$14. Uma produção média de 40 mil sacas de soja, isso representa R$560 mil. Só para ter uma dimensão financeira da importância de fazer um hedge bem feito. Então, em outras palavras, Xande, a saca estava a 174. Isso. E aí o produtor tinha o objetivo de proteger essa produção, porque eventualmente esse preço no mercado internacional poderia cair. Exatamente. E ele fez essa produção a 155. Só que aí caiu a 160. Então, na prática, sem a proteção, ele teria ganhado mais. Essa a ideia. Ele fechou um contrato com o banco onde ele teve custos ali e não protegeu nada, efetivamente. Então, ele ter ficado no campo, não ter feito nada, deu no mesmo. E aí, olha, um exemplo que a gente consegue fazer. A gente consegue proteger uma operação estruturada em opções nos 174. Chegou lá no vencimento, a gente vai pagar esses R$560 mil pro produtor. Então eu protejo efetivamente no preço que está. Esse é um grande diferencial. Eu vou te trazer um segundo exemplo de quem fechou em dezembro de 2023, dezembro de 2022 para março de 2023. A saca em dezembro estava R$167. E em março, R$175. O produtor que não fez a proteção, beleza, ele ganhou os R$8, mas fechou acima. Tu acha que é interessante deixar oscilando assim o preço? É complicado. Ele pode ter dado uma sorte de ter fechado acima, mas o mercado de soja, ele há 2 décadas ele tem só subido, mas daqui a pouco vem a correção. Já tem indícios nos Estados Unidos de grande correção de soja e de milho. O cara deu sorte. No banco, além de todos os custos, ele não teve ganho nenhum, certo? Ele só ganha se cair. Aqui a gente consegue que ele participe da alta também. Olha que interessante, a gente consegue montar uma estrutura onde ele vai proteger da queda e vai participar um pouco da alta ainda. Então o cara só tem vantagem. Pensa bem, ganhou no campo, ganhou no financeiro. Caiu no campo, ganhou no financeiro e compensou. E sabe quanto é que isso custa? Nada. E como que é isso, Xande? Ele dá a garantia, ele coloca a garantia fica aplicada em LFT, que é o Tesouro Selic. E o Tesouro Selic hoje está dando 13,75 ao ano. Então todo esse rendimento lá no final do contrato ele vai pegar de volta para ele. Então, além de não ter custo, ele ainda teve um lucro do dinheiro no tempo. Então pensa, o cara no banco, ele não fez nada disso, não foi efetivamente protegido e ainda teve que pagar os custos da operação. Aqui a gente consegue fazer isso com a garantia numa LFT, onde ele tem um rendimento, embolsa esse rendimento do dinheiro. Além de tudo, ele está tendo uma outra educação financeira, que é do investimento, protegendo a sua produção. Claro que ele também pode fazer NDF aqui, né? E aí a gente libera um limite de crédito para ele fazer, os produtores um pouco maiores conseguem fazer isso, porque a gente exige que o faturamento anual para fazer NDF seja de 50 milhões. Mas as outras estruturas, o mínimo são 1.800 sacas. Cara, o produtor pequenininho pode fazer isso aqui. Então, deixa a garantia lá, garantia aplicada direitinho, fechou o contrato, libera a garantia, o dinheiro é teu, faz o que tu quiser, financia a próxima produção, compra um maquinário novo, estrutura a tua fazenda. Então, a gente tem esses instrumentos aí que protegem o produtor da queda, e a gente quer estar próximo do produtor. Então, a gente tem uma mesa especializada, nós somos hoje em 5 analistas para cuidar tudo desse mercado de renda variável e 2 focados exclusivamente na proteção de commodities. Então a gente quer que esse produtor converse com a gente, tire as dúvidas, saiba como que realmente esse mercado funciona e não fique só na mão dos grandes bancos, porque os bancos estão dominando aquilo ali e o produtor nem sabe o que está funcionando por trás. Ou na mão das trades. Eu escutei agora, há uma semana, o pessoal lá de Altamira, no Pará, milho sendo vendido a R$70 no mercado financeiro e o pessoal entregando a saca a R$38, R$39. Aí tu pensa, olha a diferença. Pois é. Olha só essa arbitragem que dá para fazer. É custo de oportunidade. Tu precisa conhecer como que funciona o teu mercado. E a gente está convidando os produtores a conhecerem esse nosso mercado. Vem, conversa com a gente, marca quantas reuniões forem necessárias e vão fazer negócio com a gente. Aproveitando, Xande, dá para fazer, a gente falou bastante, principalmente sobre soja e milho, mas dá para fazer com qualquer tipo de commodity, qualquer tipo de produção que eventualmente o produtor tem? Diversas commodities. Soja e milho as mais comuns, pode fazer com boi, pode fazer com algodão, açúcar, café. Então, todo aquele leque de commodities, minério de ferro, petróleo, etanol,
Então a gente tem um leque muito grande que a gente pode fazer proteções aí, certo? Por isso que a gente convida. Eu foquei na soja, que é o exemplo mais comum, mas tragam outras commodities para a gente também que a gente domine e a gente consegue fazer estruturas eficientes para proteger a produção. Perfeito, Xande. E acho que para fechar e também para que a gente dê ênfase a um comentário que você já até fez, precisa ser um grande produtor rural para que a gente se beneficie desse tipo de operação ou dá para fazer com qualquer tipo de produção, né? E você mencionou um pouco do limite mínimo. E como é que faz para começar, né? No sentido de o que o produtor aqui, se você está assistindo, você tem esse tipo de necessidade, o que ele precisa fazer para que ele consiga ter esse acesso a esse tipo de operação? Então, olha uma coisa que a gente viu acontecer no campo muito fortemente. O campo se modernizou, o pessoal estudou muito sobre cultivo, vários engenheiros agrônomos saíram das operações familiares, estudaram, voltaram para ampliar a fazenda. Então o pessoal está com um conhecimento muito forte nessa parte. E ainda não chegou no mercado financeiro. Então a gente está convidando justamente esses caras pequenos para que entrem no mercado financeiro, conheçam isso, porque eles têm capacidade para isso, não é só para os gigantes. Como eu te falei, 1.800 sacas a gente já faz, é uma produção bem pequena. A gente costuma fazer 40, 50, 100 mil sacas. Então 1.800, o cara pequenininho do interior ali já pode fazer. Então faz, experimenta, vê como é que funciona, tira as dúvidas, mas fica próximo dessa parte dentro da produção, que é importante. Então não é só cuidar do solo. E a tua margem? Onde que está indo? Por que eu não estou ganhando tanto nessa produção? Daqui a pouco tu pretende colher 40 mil sacas, deu uma quebra, questões climáticas acontecem direto em produções e eu não fiz uma trava. Para onde vai? Como é que eu faço? Aí tem que ir lá no banco, renegociar milhões de coisas. Então fica protegido, que vai ser bem melhor. E traz 1.800 sacas não é nada numa produção. Traz pra gente. Então um cara bem pequenininho já pode fazer. Acho que eu respondi a tua pergunta. Respondeu perfeitamente, Xande. Então acho que você já entendeu também, né? Se esse é o seu caso, de alguma forma, você conhece algum produtor rural que está passando por esse desafio, né? De não saber exatamente qual que vai ser esse faturamento no final do mês, está preocupado com o mercado internacional, com o preço da sua própria commodity, entre em contato com a gente. Aqui embaixo no vídeo, no link da descrição, tem um link específico para você falar com os nossos especialistas. E se tiver qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição aí. E o Xande está aqui com a gente também. Qualquer comentário que você tiver, pode colocar aqui no nosso canal aqui do YouTube. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, abraço.